Descubra de que forma é que as empresas estão a gerar novos valores e a utilizar arquiteturas de dados modernas, incluindo lakehouses e data mesh, num ambiente cada vez mais híbrido e ágil. Saiba o que há de novo nessas abordagens arquitetónicas e de que forma é que elas podem desbloquear novas oportunidades de negócios e aplicativos de dados de última geração com Alex Campos, Senior Solution Engineer, Cloudera. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Alex Campos, eu sou Solution Engineer na Cloudera e hoje eu quero apresentar um assunto super interessante que é como as empresas estão utilizando dados nesse contexto de digitalização, ok? Espero que o conteúdo seja bastante interessante para vocês, ok? Primeiro vamos começar com uma história usando dados, ok? Eu pessoalmente eu uso muitos drones quando eu viajo para tirar fotos e fazer vídeos e clipes. Só que eu acho que na Inglaterra eles estão fazendo algo muito mais interessante do que eu estou fazendo, ok? Eles estão criando uma autoestrada para drones. Qual é o objetivo? É justamente entregar medicamentos e correios, no caso, utilizando drones. Mais de 250 quilômetros digamos, de autoestrada no céu, né? Para entregar, para suportar esse projeto. Algo interessante também é que onde estão os dados aí? Sensores, informação meteorológica, a demanda e toda a planificação das entregas, é super importante ter essa informação em tempo real para poder planificar a entrega, né, e evitar possíveis acidentes também e claramente, toda a parte de segurança que é importante no uso do drones. Muito interessante, se querem podem buscar mais informação, algumas das cidades que eles estão conectando é Cambridge e outras na Inglaterra, e a ideia é poder começar a utilizar. Quando falamos de autonomous vehicles, carros autônomos, também temos que pensar um pouco também como vai ser esse futuro dos objetos, no caso, outros veículos, né, de entrega digamos, de forma automatizada, ok? Quem somos, Cloudera? Nós somos uma empresa que acredita que os dados podem fazer o que é impossível possível hoje. Como, de fato, a história dos drones, ou ajudando a NASA para levar missões de exploração em outros planetas. A Cloudera, ela acredita fielmente que podemos fazer o impossível possível. Como fazemos isso? Principalmente capacitando pessoas. As pessoas são as que criam esses projetos, são elas que estão criando a inovação, estão ativando a inovação, digamos assim, nas organizações. Então, as pessoas e as empresas são as que finalmente vão poder fazer tudo isso possível. E como fazemos, ou o que entregamos, é principalmente uma plataforma híbrida multicloud. Por que híbrida multicloud? Porque hoje o cenário é híbrido e multicloud. Não somente data center, como também na nuvem pública ou outros dispositivos edge, como os mesmos drones, ok? Vamos falar um pouco mais em detalhe sobre esse ponto. Aqui eu quero entrar um pouco mais já especificamente na parte do quais são os princípios chaves que as organizações estão trabalhando para ter sucesso com os dados. Não é fácil, sabemos que muitas organizações não estão conseguindo utilizar os dados na escala ou com benefício para o negócio que elas esperavam. Então, aqui, o que vou trazer são somente 3 pontos específicos desses princípios, né? Desses princípios que essas empresas estão trabalhando, não somente clientes da Cloudera, mas de forma geral. O primeiro é entender a infraestrutura, ok? Que significa isso? Que tradicionalmente muitas empresas começaram no data center, era a única opção que tinham anos atrás, ok? Aí evolucionaram todos os seus projetos e toda digamos, a infraestrutura, não somente informática, mas também de dados que trabalharam. Projetos de BI, inteligência artificial e tudo isso, ok? O data center, com o tempo, ele ficou limitado. As empresas já não querem comprar mais servidores, os servidores já não é fácil conseguir e, principalmente, o custo de manter o data center, energia e tudo isso. Já temos a opção, digamos, ou já está disponível e muitas empresas já estão utilizando, que é o Public Cloud. O interessante do Public Cloud é que eu vejo como uma extensão para algumas empresas tradicionais,
Então, muitas empresas não vão conseguir mudar 100% para a nuvem. Algumas empresas sim, como Netflix ou empresas 100% digitais, por exemplo, as novas, de uns 10 anos para hoje, elas sim já nascem 100% no cloud, mas as empresas tradicionais elas precisam conviver os dois ambientes, o on-premises e o, digamos, que é utilizar a potência, digamos, os benefícios do public cloud. Okay? Então, o que vemos é justamente essa possibilidade de estender as capacidades do data center para essas empresas mais tradicionais no public cloud. Serviços on demand, pago por consumo e tudo isso. Okay? E o último é o Edge, que geralmente esquecemos, mas é super importante nesse contexto. Por quê? O Edge, como vimos os drones, mas temos sensores, por exemplo, na parte de logística, temos os caminhões, ou temos outros dispositivos que estão no mundo real, digamos assim, no terreno, sim, que também eles estão gerando e fornecendo informação à companhia. E é importante também ver como podemos realizar analítica nesses dispositivos, que a gente chama de Edge Computing, ok? É interessante ver cada um deles separados, mas, na verdade, é interessante ver os três em conjuntos. Por quê? O que vemos aí é justamente a parte híbrida. O que eu posso é começar a combinar as diferentes infraestruturas. E qual é o benefício? Principalmente é flexibilidade para as organizações. No caso do meu mundo analítico de dados, eu posso executar cargas de trabalho no mundo data center ou na nuvem pública, ou, eventualmente, em alguns dispositivos Edge. A Apple Watch, por exemplo, eles executam esse tipo de analítica. Ou combinar, né? Combinar e também a ideia é combinar de forma que também seja amigável nos termos econômicos, ok? Porque eu posso ter as cargas de trabalho distribuídas em diferentes infraestruturas. E justamente isso é que muitos dos clientes da Cloudera estão realizando ultimamente, ok? Esse é o primeiro. O segundo princípio é a distribuição dos dados. Agora é ainda mais complexa. Antes já era complexa, com as distintas fontes de dados que temos on-premises, mas agora eu preciso pensar que eu tenho que distribuir meus dados para um mundo on-premises, para um mundo na nuvem pública e para o mundo do Edge também, do Edge Compute. Okay? Então, é super importante ter ferramentas que permitam, de forma muito fácil para as equipes de desenvolvimento, criar esses pipelines, integrar na organização e depois manter. O objetivo também é poder manter, evolucionar e melhorando cada um desses projetos. Não? Então, aqui o que temos é não somente informação batch, que tradicionalmente vamos trabalhando, mas também com informação em tempo real, que muitos desses dispositivos hoje já permitem integrar. Okay? A distribuição dos dados é muito importante, muito importante. Não somente a escolha da infraestrutura também é importante, mas também como vamos poder começar a distribuir os dados, replicar os dados de forma segura e consistente entre todas essas infraestruturas. E o último, que aqui é onde eu vou passar muito mais tempo, é alguma dessas palavras novas que eu acho que, se vocês são do mundo dos dados, já devem ter escutado ultimamente, ok? Data Mesh, Data Lake e Data Fabric, ok? Vamos começar com o primeiro, Data Mesh. Data Mesh não é uma tecnologia, primeiro, ok? Não, se alguém vender algo um componente que faz Data Mesh, não é assim. Data Mesh é a forma como organizamos a nossa equipas de trabalho para trabalhar com os dados. Quem é melhor para trabalhar com os dados de finanças que a equipe de finanças, ok? Ou o departamento de finanças. Então, o Data Mesh justamente ele vai organizar as equipas para que elas trabalhem próximo dos seus dados, o que a gente chama de domínio, que elas trabalham com esses domínios de informação. O outro ponto importante do Data Mesh é que deixamos de pensar um pouco o que são projetos de dados, ok? Desculpa se alguém é project manager relacionado a dados, mas, na verdade, o que vamos pensar é em produtos, ok? Por quê? Quando pensamos em projetos, na verdade, o que estamos tratando de resolver é um problema do momento, requisitos técnicos ou funcionais do momento. Quando pensamos em produtos, o que fazemos é que esse produto seja reutilizável, ok? É um produto que eu posso usar em um projeto ou em outro ou em outra iniciativa. Isso é um princípio chave e básico do Data Mesh, de trabalhar com esses
produtos que vamos melhorando e evolucionando e respondemos sobre esses produtos, e também que esses produtos sejam desenvolvidos justamente pelas equipes que trabalham com esses dados, com esse domínio de informação, ok? O que é o Data Fabric? Okay? O Data Fabric é a forma como orquestramos, como unimos tudo isso, ok? Um pipeline, por exemplo, é ingestar dados, processar os dados, preparar os dados, armazenar os dados, publicar os dados, adicionar uma camada de segurança sobre os dados. Tudo isso é o que faz o Data Mesh, que pode ser on-premises, ok? Mundo tradicional, ou na nuvem, ou híbrido, no caso de algumas organizações que estão trabalhando dessa forma. Então, o Data Fabric ele justamente permite orquestrar e ter um processo limpo de todo esse pipeline até publicar os dados digamos, para o consumo, para um Data Mesh, para um Data Lake, ok? E o último, que já tem uns 2 anos, que está muito de moda, é o que a gente chama de Data Lake, ok? Desculpa, Lake House, ok? No caso da Cloudera, nós cremos que, na verdade, devemos dizer Open Data Lake House, ok? Porque o Open Data Lake House vai possibilitar justamente trabalhar dados não estruturados, Data Lake, com dados estruturados, Data Warehouse. Então, nasce o conceito de Lake House, ok? Onde as equipas, não somente de Data Scientists, que eles trabalham com dados não estruturados, principalmente, que é o dado cru, o raw data, mas também as equipas de Business Intelligence, que precisam de dados estruturados para desenvolver dashboards, reports e toda informação, digamos, mais estruturada, mais estandarizada. Então, o Lakehouse ele vem possibilitar isso. Quais são os benefícios principais? Primeiro, o tempo, porque eu só preciso copiar o dado uma vez para esse sistema, e eu posso utilizar tanto para Machine Learning, como para o BI, como para outras iniciativas, ok? Custo, porque eu não preciso desenvolver mais pipelines específicos, só desenvolvo um pipeline, e esse pipeline pode ser utilizado para distintas equipas, ok? E o outro é relacionado ao custo mesmo, nesse caso, da infraestrutura como tal, ok? Porque eu já não preciso copiar dados, está duplicando dados, que é muito comum nesse cenário, ok? Então, o que vemos é que muitas organizações, e possivelmente as organizações de vocês, estão começando a trabalhar nessas iniciativas de Data Mesh, de poder reorganizar as equipas para trabalhar com esse conceito de produtos e dados, ok? O Data Fabric, que é para poder fazer que o processo desde a ingestão até a publicação e o consumo do dado seja muito mais, digamos, simples, ok? E totalmente orquestrado. E o Lakehouse, que é uma opção técnica muito importante que vai possibilitar justamente custos, diminuir os custos, reduzir os custos e tempo de desenvolvimento e também simplificar todos os projetos, ok? Como vemos isso na Cloudera? Justamente a Cloudera possibilita essa hibridação, ok? Essa plataforma de dados híbrida open source, segura e interoperável entre distintas infraestruturas. Seja no private cloud ou no on-premises tradicional, ok? Ou entre clouds, ok? Então, aqui o que vemos é um pouco o conceito do Data Mesh, já que as equipas podem escolher qual é o fornecedor de infraestrutura para eles, ok? Em um Open Data Lakehouse operável entre todos eles, informação não estruturada e estruturada, e principalmente um Data Fabric unificado, que permita ter um só conceito, um só standard para todos os projetos e ingestão de dados e preparação de dados, ok? Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. Agradeço o seu tempo e, bom, nós temos um stand aqui. Qualquer dúvida ou comentário, estaremos felizes de conversar, ok? Muito obrigado.